Olá, queridos. Olá, queridas. Eu sou o psicólogo André Lucena e você está no Psicast, um espaço onde discutimos assuntos concernentes à psicologia e também de outras áreas do saber, tendo como principal objetivo, que é de levar informações e conhecimento para todas as camadas da sociedade. Há uma área da psicologia, que é a área da psicologia social, que está relacionada também à alta complexidade, que envolve o serviço de acolhimento de crianças e adolescentes que estão em situações de vulnerabilidade. Mas você sabe qual o trabalho que o psicólogo social desenvolve nesse contexto? É sobre isso que nós estaremos falando neste podcast. E para nos ajudar a se debruçar neste assunto, é com muita alegria que nós estamos recebendo aqui no Psicast dois queridos amigos, dois grandes psicólogos que têm uma vasta experiência na área. O primeiro deles é o meu querido amigo, psicólogo Júlio César Venâncio, o Júlio que esteve no primeiro episódio deste podcast falando sobre o transtorno de depressão. Foi um episódio muito legal, informativo. Júlio, querido, é um prazer tê-lo novamente aqui. Se apresente novamente para o pessoal, fale um pouco dos seus contextos de atuação. Se quiser mandar um abraço, um beijo para alguém, fique à vontade. Boa noite a todos. Mais uma vez eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui podendo falar, trazer um pouco do meu conhecimento e da minha experiência para você que vai estar assistindo, né, essa live, esse podcast, né? Como eu falei, eu sou o Júlio César, sou psicólogo, sou formado desde 2018, trabalho com a terapia cognitiva comportamental, essa é a minha abordagem. Eu tenho experiência em mais de 6 anos em serviço de acolhimento. Já trabalhei em 2 serviços de acolhimento diferentes. Né, quero aproveitar a oportunidade para mandar um beijo, um abraço para minha esposa Claudineia e também para minha filha Ana Clara. Né? E mais uma vez agradecer por essa oportunidade de estar junto aqui nesse banquete aqui para a gente poder trocar as nossas experiências. Obrigado, querido, mais uma vez por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo novamente aqui, tá? Neia, um abraço, viu, querida? Ana, um abraço. Nosso outro convidado é o meu querido amigo psicólogo Peterson Gama, eu que tive o prazer de estudar juntamente com ele na Universidade Paulista, nos formamos juntos, somos filhos da Unip, né, Pet? Exatamente. Meu querido, seja bem-vindo, vou pedir para que você se apresente para o pessoal, fale um pouco das suas atuações, se quiser mandar um beijo, um abraço para alguém, sinta-se à vontade. Olá, uma boa noite a todos. Uma boa noite, espero encontrá-los bem, a todos que estão acompanhando aqui o Psicast. É um prazer retornar a esta casa, estar com o André novamente, é sempre uma honra receber esse convite e a gente vem tratar de ciência, de conhecimento, de coração aberto. Eu acho que esse é o maior dever do psicólogo, é contribuir com a sociedade com conhecimento acessível, com conhecimento técnico, verdadeiro, de responsabilidade. E é isso que esse podcast eu tenho certeza que se propõe desde o primeiro programa, né? Então, um prazer também conhecer o nosso amigo, colega de profissão. E mando um abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, aos meus amigos, colegas de trabalho que provavelmente acompanharão também este podcast. É sempre um prazer estar aqui. Hoje a minha atuação é também como psicólogo social há mais de 3 anos e meio, mais ou menos. Atuo também hoje como vice-presidente do CMDCA de Sumaré, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, propondo políticas públicas, lutando ali pelo direito das nossas crianças e adolescentes, bem como também tenho atuado ultimamente como palestrante nas temáticas de saúde mental. Então, minha área de atuação neste momento está voltada. Há alguns momentos atrás, quando em alguma outra oportunidade estive, eu atuava também como psicólogo clínico, mas neste momento a agenda não está sendo viável conciliar as coisas. Tá importante, hein? E aí eu deixo essa parte para os amigos que estão executando com certeza com extrema competência. Este que é o terceiro podcast que o Peterson participa comigo. Ele participou por 2
oportunidades, no outro podcast que eu também estou à frente. Querido amigo, novamente é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Não tenho dúvida de que a sua participação e a do Júlio irá enriquecer o tema que nós iremos tratar nesta noite. Queridos, entrando então nas nossas perguntas, o que é alta complexidade? Júlio? Bom, antes de entrar na questão da alta complexidade, eu só queria fazer um adendo da psicologia social, né, que para dizer que o ser humano ele é afetado pelo meio social em que ele está inserido, né, e também influencia e modifica o ambiente em que ele vive, né, e as relações sociais afetam o comportamento e os estados mentais, né? Então, quando se fala de serviço de acolhimento, a gente não pode deixar de lado a psicologia, que tem um viés mais social para poder tratar, né, dar conta desse contexto. Porque às vezes a gente vem formatado da psicologia clínica e chega no acolhimento, é totalmente diferente daquilo que a gente viu, né, na faculdade. Mas se falando em alta complexidade, pela experiência que eu tenho, a proteção social especial da alta complexidade tem o objetivo de ofertar serviços especializados em diferentes modalidades e equipamentos para garantir a segurança do acolhido ou do adolescente, né, ou da criança. Tais serviços devem preservar o fortalecimento ou o resgate da convivência familiar e comunitária, né, ou a construção de novas referências quando for o caso, né? Então, quando se fala de alta complexidade, ela envolve uma gama de serviços também do território, que eu vou falar mais detalhadamente, né, mais à frente. Então, é praticamente, pelo meu entender, isso, né? Todo o território, toda a complexidade, né, falando de uma cidade como Campinas, com mais de 1 milhão, né, de habitantes, né? Então, quando fala-se de alta complexidade, é algo que envolve muitos serviços, políticas públicas, setor público, prefeitura, dando seu apoio, e as organizações, né, que são serviços de acolhimento. Não apenas o serviço de acolhimento. Não se restringe apenas o serviço de acolhimento, alta complexidade. Sim, não. É toda uma rede. É toda uma rede. Aqui a gente acaba falando, né, como está acostumado a falar de serviço de acolhimento, mas tem outras vertentes também que eu vou estar elucidando mais para frente também. Excelente, excelente. Pet? Perfeito. A colocação do nobre colega foi bastante completa. E aí, só apresentar para o público que, né, provavelmente não tenha familiaridade com esses níveis de execução, quando se ouve alta complexidade, talvez tenha a impressão que seria o nível mais importante, e não é essa a ideia necessariamente. É tratado como os níveis ali de ação e de intervenção que é necessário ter na sociedade. Então, por exemplo, nós temos a atenção básica, a de média complexidade e a alta complexidade. Nenhuma delas se sobrepõe à outra em termos de importância. Tanto é que a atenção básica ela vai trabalhar ali a questão preventiva, o que nós entendemos ser muito melhor do que trabalhar na alta complexidade, que aí você já está trabalhando na questão resolutiva de problemas. Então é muito melhor trabalhar com a prevenção. Tem a média complexidade, então vamos nomear aqui alguns serviços para as pessoas se identificarem. Na básica, tem o CRAS, que vai trabalhar com você mais próximo, tem os postos de saúde, tem toda essa gama de serviços que atuam de uma maneira preventiva, de acolhimento, de fortalecimento de vínculos familiares, o seu filho quando vai para um serviço de convivência, em contraturno da escola, tudo faz parte dessa rede que é contida ali no SUAS, né, que é o Sistema de Assistência Social. E aí, na média complexidade, é quando a coisa já avançou um pouquinho, precisa de uma intervenção maior do Estado, uma oferta maior de serviços, aí entra CREAS, aí entra outros tipos de serviço que vai tocar em pontos específicos, atuar em situações que já perderam um pouco o controle. E a alta complexidade, ela vem, como já foi colocado aqui muito bem, na garantia, muitas vezes, da existência desse indivíduo. E aí, quando nós vamos colocar aqui mais afuniladamente no serviço de acolhimento, mas nós temos também para idosos, pessoas em situação de rua, que são serviços que oferecem proteção integral. Acho que seria essa a palavra. A proteção integral, inclusive moradia, alimentação, cuidado e acompanhamento 24 horas. Então, seria essa a ideia da alta complexidade. Como nós três trabalhamos em instituições de acolhimento, eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês. Como funciona
uma instituição de acolhimento para crianças e adolescentes? Peterson? Então, uma instituição que acolhe crianças e adolescentes, ela tem, por princípio, a proteção dos direitos dessa criança. Só se chega à ideia, ao momento de acolher uma criança ou um adolescente, quando há risco, claro, à sua dignidade, à sua segurança física, psíquica, né? E essa criança precisa ser protegida pelo Estado. Né? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele vai discorrer algumas diretrizes de proteção a essas crianças. E quando o seio familiar, o ambiente de onde essa criança vem, não foi capaz de oferecer essa segurança, esse cuidado, o Estado deve intervir e proteger essas crianças. E aí como funciona a chegada dessa criança? Né? Existem duas portas normalmente de entrada, né? Que é por decisão judicial, quando essa família já é acompanhada pelos serviços da rede, por isso que é uma rede de proteção. Então, vamos exemplificar. Seu filho vai à escola. Não, seu filho não. Vamos colocar uma criança, né? A criança vai à escola e é identificada nela ali através dos professores ou através dos serviços de saúde alguma violação de direito. Isso pode ser encaminhado para os outros serviços da média complexidade e essa família começa a ser acompanhada. Quando essas demandas elas não são sanadas, pode haver uma determinação judicial determinando o acolhimento institucional daquela criança, para que ela seja protegida em um ambiente e seja trabalhado as possibilidades, inclusive a primeira delas, de retorno a essa família de origem, né? Então, esse é o primeiro meio. Ou o segundo meio, através de uma situação emergencial, que é quando há uma atuação do Conselho Tutelar junto às políticas de segurança pública, normalmente, polícia, né, a militar, guarda municipal, que encontram muitas vezes uma criança em uma situação de grave violação de direitos, e aí aciona e é executada essa medida de proteção, determinando esse acolhimento. Podemos dizer que o acolhimento dessa criança, desse adolescente, é em último caso? Podemos colocar assim, Pedro? Podemos sim. Entendemos que o serviço de acolhimento, embora seja por uma medida de proteção, ele não é o melhor dos mundos. Em nenhum momento, acolher uma criança, tirar ela do seio familiar, é psicologicamente saudável, é bom, é agradável. Isso é de entendimento de todos. Então, todas as tentativas que forem possíveis, obviamente, respeitando a segurança da criança e os cuidados com ela, que forem possíveis serem feitas antes, devem ser feitas. Então, se a criança está em extrema vulnerabilidade social, encaminhar a família para programas de renda, garantias de moradia e tudo mais. Não foi possível, encaminha para atendimentos psicológicos, psiquiátricos, de orientação a essa família. Então, todas as medidas que forem possíveis para evitar o acolhimento, elas são muito bem-vindas. Júlio, você que teve uma vasta experiência nessa área, como funciona uma instituição de acolhimento? Dando sequência aí que o nosso amigo está nos trazendo, eu vou começar aqui pelo artigo 98 do ECA, né, que ele fala que medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Né? 1. Por ação ou omissão da sociedade do Estado. 2. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. 3. Em razão da sua conduta. Eu tive experiência de 2 adolescentes que se dirigiram até o Conselho Tutelar e eles mesmos pediram para serem acolhidos, é lógico. Né? Eu vou falar sobre isso, teve toda uma história, tem todo um histórico, tem toda uma análise, mas às vezes em razão da sua conduta, às vezes o próprio adolescente chega até o Conselho Tutelar e pede, né, para ser acolhido. O artigo 101 vai dizer que, verificado a qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outros, as seguintes medidas. 7º, acolhimento institucional. O acolhimento institucional, né, ou familiar são medidas provisórias excepcionais utilizáveis como forma de transição para a reintegração familiar ou, sendo possível, para a colocação em família substituta. O que está dizendo para nós? Eu vou usar como referência a norma de orientações técnicas para serviço de acolhimento para criança e adolescente. Ela fala que a residência tem que ser próxima ao território da família, tem que ter escolas próximas, tem que ter mercados próximos, ela tem que ter toda uma estrutura para a criança que vai estar ali sendo inserida.
né? E o que acontece? Dependendo do serviço, são 2 adultos que vão estar ali naquela casa, cuidando daquelas crianças e adolescentes, participando, né, da rotina delas, né? Qual que é a rotina? É o horário para acordar, tem horário para alimentação, tem o café da manhã, tem o almoço, tem o lanche da tarde, tem o jantar, tem a ceia, porque tem crianças e adolescentes que às vezes estudam e chegam por volta de 11h30, meia-noite, dependendo do horário, né, de onde estuda, onde fica a escola. E esses 2 adultos, ou um adulto, dependendo do serviço, que alguns serviços são 10 crianças, que a gente chama de 10 metas, e esse adulto vai estar ali dando a supervisão e ajudando essa criança e esse adolescente de uma maneira que seja o mais próximo de uma família. Essa casa não pode ter identificação, é uma casa comum, como outra casa qualquer da rua, só se pede o mínimo de uma infraestrutura, que é o quarto para os meninos, banheiro para os meninos, para as meninas, acomodação para os 2 adultos que vão estar na casa, a equipe técnica de referência está sempre na casa para atender, né, os adolescentes. Então, essa é uma coisa comum. E assim que funciona um serviço de acolhimento, né? Como o Pertz bem já falou, ou se vem, né, no caso de Campinas, pela casa de passagem Betel, ou busca e apreensão, que é o caso mais grave e o caso mais complicado para a gente lidar, porque às vezes eu já vi casos que a criança chegou no serviço de acolhimento com a roupa da escola. Então, foi com o conselho tutelar e oficial de justiça na escola para pegar essa criança e trouxe direto para o serviço de acolhimento. Então, ela vai sofrendo várias rupturas. Foi tirada da família e foi colocado agora no meio de pessoas estranhas, se assim posso dizer, não de uma maneira pejorativa. Então, existem vários fatores que levam, né, a criança a ser acolhida, mas sempre há uma investigação, principalmente do Conselho Tutelar, né, que faz investigação, questão de escola, a criança não está indo para a escola, às vezes não está com as vestimentas de acordo, às vezes a criança fez xixi na roupa, está com a roupa suja. Então, há toda uma investigação, a criança não vai para a escola, automaticamente a escola aciona o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar aciona a vara da infância e determina o acolhimento da criança. Mas tudo isso, quero deixar isso bem claro, é feita toda uma investigação, é feita toda uma análise do caso. Em último caso, então, ocorre o acolhimento. Sim. Pode acontecer também dessa criança, desse adolescente permanecer no abrigo, no serviço de acolhimento até a maioridade? Sim, existem inúmeros casos, né? Quando essa criança ou esse adolescente chega no serviço, existem a ele 4 possibilidades, né? A lei determina que a primeira delas é que seja tentado o retorno à família de origem. Então, isso, imediatamente após a chegada, é construído um documento, né, o famoso PIA, que é o Projeto Individual de Atendimento. Conheço muito bem. Inclusive, eu acho que vocês receberam um meu ou eu recebi um de vocês. Recebeu um Eu recebi um de vocês. Então, que é o projeto, o plano de intervenção com essa criança e esse adolescente, porque, como muito bem dito aqui, o acolhimento ele é excepcional e provisório. Perfeito. Então, é para ser resolvido, porque nós, como já foi dito também, entendemos que não é o melhor lugar para essa criança estar. Ela precisa de vínculos afetivos, ela precisa estar no seu seio familiar. Então, sendo direto, o primeiro ponto seria essa tentativa de retorno à família de origem, que é de onde essa criança veio. Quando isso não é possível, por inúmeros casos, né, por inúmeras situações de não adequação familiar, de não condições psicológicas, ou apenas a vontade mesmo dessa família, a lei determina também a busca de família extensa, né, tio, tia, avó, avô, para que essa criança, de alguma maneira, ainda permaneça dentro do seu seio familiar. Então, essa é a segunda opção. A terceira opção é quando há ainda a viabilidade muito de acordo com a idade, é a questão da adoção, a colocação em família substituta, né? E para isso, nós enfrentamos inúmeras dificuldades aqui no Brasil, né? Que quando você vai analisar os dados, você olha a quantidade de crianças e adolescentes dentro do serviço de acolhimento e a quantidade de pessoas na lista de fila de espera de adoção. E aí você fala, pera, esse número não bate. Tem muita criança e adolescente dentro de instituição e tem muita gente em fila de espera da adoção. Por que que isso ocorre? Porque que quando as pessoas vão fazer a sua inscrição lá na adoção, né, para colocação em família substituta, elas têm o direito de colocar ali o que elas pretendem receber dessas crianças.
e normalmente no Brasil a maioria esmagadora é até os 10 anos de idade. Se eu for ainda ser mais conservador, é até os 2 anos de idade. Então a pessoa coloca que quer um bebê, que quer sem nenhuma deficiência, muitas vezes escolhe a raça, né, a cor. Então eu quero branco, bebê, menino de até 2 anos. E quem está no serviço de acolhimento, o adolescente de 15, às vezes com alguma comorbidade, com alguma situação de saúde mental. Por isso que não casa, né, não bate esses números. E aí, quando não é possível essa colocação em família substituta, vai para o quarto ponto, que é a sua pergunta, que é nós trabalharmos a autonomia deste adolescente para que quando ele complete a sua maioridade, ele vá enfrentar a vida aí com um mínimo de base, de sustento, de fundamento. Então ele é inserido no mercado de trabalho, curso de capacitação profissional, né, a depender do município, existem políticas públicas para garantia de moradia, garantia de renda e tudo mais. Então, é uma possibilidade, sim, que esse adolescente fique até os 18 anos. Júlio, além do fortalecimento dessa criança, desse adolescente que está no serviço de acolhimento, é importante também que essa família ela seja fortalecida para o recebimento dessa criança e desse adolescente, correto, Júlio? Sim. E como isso funciona, esse fortalecimento das famílias? Olha, dentro do trabalho no serviço de acolhimento, quando a criança chega, a primeira coisa que a gente faz é ouvir a criança, conhecer a história da criança ou adolescente. Feito isso, né, como o André já falou, tem os documentos que a gente precisa relatar, principalmente para a vara da infância, e aí a gente começa um contato com a família. Entender o que gerou o acolhimento daquela criança, começar a conversar com a família, fazer visitas domiciliares para poder entender o contexto dessa família, porque uma coisa é o seguinte, você lê no papel é uma coisa, mas quando você está lá na casa, quando a família permite, ela abre a porta, você entra dentro da casa, ela puxa uma cadeira e pede para você sentar, e você começa a conversar com a família, começa a entender o contexto dela, muda toda a nossa visão, né? Porque nós fazemos discussão de caso, né? A gente faz discussão de caso com a Casa da Passagem, ela fala da criança, né? E aí quando a criança chega, a gente ouve a criança e depois passa para a família. E quando a família não consegue dar conta, então nós temos os serviços do território, como o Petros já falou. Tem o CRAS, tem o CREAS, né? Tem o CETA, tem o PAIF, tem vários serviços, tem o CRAME, no caso de quando acontece violência. Eu já tive casos de violência que o CRAME atuou. Então a gente faz uma conversa, um diálogo com todos esses serviços. Qual que é o objetivo? Sanar as questões que levaram aquela criança para o serviço de acolhimento. Porque o nosso objetivo é que aquela criança volte para a família, como o próprio ECA fala que isso é prioridade, mas se não tem, aí o que o Pérez já falou, a gente vai à busca família extensa, um tio, eu tive casos que a mãe doou a filha, praticamente essa palavra mesmo, doou a filha para uma irmã, então era mãe e tia. Né? E aí o que acontece? Nesse inteirinho, muitas vezes a criança não respeita, e ela vai falar, você não é minha mãe, por quê? Porque não foram devidamente orientadas para requerer a guarda daquela criança, uma guarda provisória de 6 meses e depois uma guarda permanente. Tudo isso, deixar bem claro, junto à vara da infância, é tudo documentado, é tudo conversado, né? É tudo averiguado. Né? Então tem essas questões. E quando a criança não volta, que ela fica até os 18 anos, né? Aí a gente trabalha isso, autonomia. Já participei de entrevista de emprego junto com o acolhido, isso é muito bacana, você poder ver ali, tá junto. Gratificante, né, Júlio? Gratificante, e às vezes quebra de paradigma, porque uma reunião que eu acompanhei, a gente estava ali conversando com o adolescente, ele fez bastante pergunta, aí o adolescente pediu para ir no banheiro, ele falou, não, banheiro lá, tal, explicou onde é o lugar. A hora que o adolescente ele virou para mim, mas ele não é da FEBEM, não, né? Aí eu falei, gente, ainda tem esse estigma, né? Porque os mais antigos aqui de Campinas vão lembrar, FEBEM, né, a Fundação Casa. FEBEM, infelizmente, quem ia para a FEBEM era marginalizado já de cara, já não era bem visto. Então, você já falava, é o menor infrator. Agora, serviço de acolhimento não, são crianças que, por algum motivo que não é normalmente culpa delas, elas vieram para o serviço de acolhimento e precisam de uma segunda oportunidade. Né? Então, tem os casos que voltam para a família, ficam até a maioridade, vão para a república ou abrigo adulto, ou vão para a casa de um tio, ou às vezes até acolhidos que se encontram com outros acolhidos, alugam uma casa e vão
morar junto, eles vão seguir na vida deles. Eu tive uma experiência muito positiva em uma instituição de acolhimento aqui da cidade de Campinas, na cidade dos meninos, e eu fiquei impressionado com o que era ofertado para a criança e para o adolescente que ali chegava. A criança, ela tinha cerca de 5 a 6 refeições por dia, tinha acesso a uma dupla psicossocial, que era composta por um psicólogo e uma assistente social. Sim. Eu fui um dos psicólogos nesta instituição, trabalhei com 2 assistentes sociais. Essa criança também, ela tinha acesso a pedagogas. Então, é incrível que quando essa criança, esse adolescente chega no serviço de acolhimento, há toda uma equipe que estará disponível para ajudar essa criança. Queridos, como vocês escolheram essa área tão sensível, tão intensa da psicologia? Júlio? Bom, na verdade, o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu estava fazendo um curso e fiquei sabendo que um determinado serviço precisava de uma assistente social. Como eu conheci uma assistente social, eu indiquei ela para o serviço. Passou-se os anos, eu nem lembrava mais disso. Aí ela depois me indicou, depois que ela ficou sabendo que eu me formei como psicólogo, ela me indicou para um serviço de acolhimento. A princípio, eu trabalhei na parte da coordenação, né? E mesmo na parte da coordenação, eu tinha contato com as crianças, às vezes conversava um pouco com as crianças, com os adolescentes, às vezes a família vinha, eu ia até lá abrir o portão para entrar, oferecia uma água, e fui tendo contato. E passado um tempo, eu pedi a oportunidade para poder trabalhar como psicólogo. E nesse meu pedido, a pessoa, a psicóloga já tinha pedido para sair, eu não sabia, eu acabei ali assumindo a vaga dela, e aí que eu fui inserido no serviço de acolhimento. Por quê? Porque nós não estamos preparados para serviço de acolhimento, né? A gente sai da faculdade com aquela visão ali, psicólogo clínico, jalequinho branco na sala, computador sentado, do bonitinho, ar-condicionado, água e tal. Não se sabe o que é serviço de acolhimento. E é um trabalho que a gente aprende ali, perdão, na raça, no dia a dia. E eu fui muito bem acolhido pelo meu trio, como o André já explicou, que era o pedagogo e assistente social. Eu quero aqui deixar um abraço e um agradecimento para aqueles que trabalharam comigo, que me ensinaram, né? Foi muito proveitoso, eu aprendi muito, isso foi muito bom, e aí eu comecei a desenvolver o serviço. E aí quando você começa a trabalhar com adolescente, com a criança, com a família, e as coisas vão se encaixando, né? Isso vai te dando um prazer, algo maravilhoso, algo gostoso, né? E isso me cativou dentro do serviço de acolhimento, embora, né, seja um pouco difícil no começo, porque quando a criança vem, ela vem às vezes com raiva, hostiliza, aí você tem que chamar a criança para conversar, explicar para ela, olha, peraí, não sou seu inimigo, não fui eu que tirei você da sua família, para ela entender, eu tô aqui para te ajudar, para fazer você voltar para a família. Aí a criança baixa a guarda e você cria o vínculo com a criança, cria o vínculo com a família. Isso é fantástico, porque você consegue ali acessar e consegue às vezes fazer até umas intervenções breves, algumas pontuações para a família. Eu não posso passar para a família os meus valores da minha família, eu tenho que respeitar aquela família. E quando você vai, visita e entende o contexto, entende a história, isso facilita muito o nosso trabalho e se torna uma paixão trabalhar em serviço de acolhimento. Então você indicou uma assistente social, depois você passou a trabalhar nessa instituição e depois me indicou. Também, verdade, verdade. Não só você, como vários, eu tive o prazer de indicar. E se precisar, faço de novo. Pet, o que levou você a escolher esse contexto de atuação tão intenso? Você vê que é quase como um esquema de pirâmide, né? Vai um indicando o outro. A minha história é um pouco parecida com essa, né? Eu comecei ali a estudar psicologia. Durante a graduação, é como o nosso amigo muito bem colocou, não há abordagem nenhuma sobre esse assunto, sobre essa temática, nem toca-se no assunto. E eu comecei a estudar e durante essa atuação, né, a comunidade evangélica da qual eu faço parte,
começou também a buscar essa orientação psicológica para auxiliar a comunidade e tudo mais. Então, nós começamos ali a desenvolver algumas oficinas, alguns trabalhos, alguns seminários e algumas palestras. E dentro disso, uma funcionária do serviço de acolhimento, que é da minha igreja, começou a observar ali o meu serviço, o meu trabalho dentro da igreja nesse contexto da psicologia. E mesmo antes de eu me formar, ela já me convidava. Não, mas vai fazer estágio lá. Ela já me convidava, né? Então, no momento que eu me formei, antes mesmo de eu ter o CRP na mão, ela, não, eu já quero marcar sua entrevista. Eu falei, ó, entrevista eu até posso, mas não posso começar a atuar. E aí marcamos a entrevista, não, tá fechado. Quando chegar seu CRP, você começa. Chegou num dia, no outro, eu estava dentro do serviço de acolhimento. Você não foi nem um pouco pressionado, então. Nem um pouco. Foi muito leve, foi muito tranquilo. Mesmo antes da formação. E aí, hoje em dia, é até cômico, né? Quando acontecem algumas coisas difíceis e acontecem rotineiramente no serviço de acolhimento, eu batia na porta da sala dela e falava, foi você que me trouxe pra cá. Mas é uma gratidão incrível, eu sempre falo isso para ela. Também gostaria de agradecer a todos ali do Lar Batista de Crianças, a instituição na qual eu faço parte na cidade de Sumaré, que executa um serviço incrível ali. As assistentes sociais que nos receberam, eu digo nos receberam porque chegou eu e um outro psicólogo junto, o Gian, né? Nós dois chegamos juntos ali e tinha 2 assistentes sociais. Então elas nos receberam, a Karina, a Bruna, grande abraço para todos vocês, meus coordenadores, o Isaac, o Ailton, todos eles, e a Michele, que foi quem me contratou, ela é do administrativo, RH, ela é tudo lá. Então, foi assim a minha chegada dentro do serviço de acolhimento. E aí, como o nosso irmão disse, a gente encontra propósito. Quando a gente começa a atuar, trabalhar, a gente vê que não é só um trabalho mais. É um propósito, é uma missão, que você vê a sua atuação gerando vida na vida dessas crianças, desses adolescentes e dessas famílias, como muito bem colocou. O Jean que chegou com você foi o que estudou com a gente ou não? Não. Outro Jean? É outro Jean. Ah, ok. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa sobre os motivos que levam uma criança, adolescente para o serviço de acolhimento? Olha, as motivações são inúmeras, infelizmente, são inúmeras violações de direitos. As mais comuns são a questão da negligência, abandono e, infelizmente, hoje em dia, a questão do abuso sexual está gritante na nossa região. Eu atuo mais especificamente no município de Sumaré, mas nós temos, né, conhecimento a nível nacional de que a questão do abuso também é gritante. E para uma questão de abuso resultar em um acolhimento institucional, significa que, infelizmente, ele ocorreu dentro da casa. Ele ocorreu vindo principalmente de pai, de mãe, de padrasto, né, de tios, avós que convivem na rotina dessa criança. Então, normalmente as motivações são essas, mas podem ser, né, como foi lido no começo aqui, qualquer violação de direito dessa criança, e na qual ela não possa ser protegida no meio onde ela estava, pode resultar negligência, abandono, violência, tortura, já recebemos alguns casos, abuso sexual, enfim, inúmeras situações de violação, infelizmente, com as nossas crianças. Você gostaria de fazer mais um comentário? Só completando aqui, tem a questão também de pais usuários de drogas. E eu atendi casos que a mãe ficava dentro do quarto da casa usando droga e ficava às vezes 2 dias, 2 dias trancado, e os filhos sem uma orientação ali, sem nenhum cuidado. Né? Também a questão daí, como o pai usa droga, os pais fazem uso de droga. Quando a gente fala isso, a gente não está aqui para taxar os pais, estamos apenas explicando os motivos, né, que geram o acolhimento. Né? Aí a criança não vai para a escola, aí a criança não se alimenta, a criança não toma banho, não tá como eu já falei, tá com a roupa suja. Teve casos de mães com vários relacionamentos, e desses vários relacionamentos, às vezes chega a ter 5, 6 irmãos. Né? Eu lembro de um caso que eram mais o branquinho, o mais amarelinho, o mais moreninho, o mais pretinho. Aí eles brigavam entre eles que não era irmão, porque esse não é filho do mesmo pai que eu. Isso acaba gerando briga entre eles também.
né, a gravidez indesejada, às vezes a mãe não dá conta de cuidar daquela criança, como eu falei no começo, ela acaba dando para um vizinho, para um tio, para um irmão, para um parente, para algum familiar. Pais que às vezes abandonam filhos. Teve casos de a mãe, quando teve o filho, deixou o filho no hospital, doou para alguém do hospital. Então, há N casos que levam uma criança a um serviço de acolhimento. E devido a essa dificuldade depois de uma maternagem, de conseguir criar essa criança, a mãe acaba optando por não ficar com esse filho. Então, são N fatores que levam a criança ao serviço de acolhimento. Júlio, e como é a rotina de um psicólogo dentro de uma instituição de acolhimento? A rotina de um psicólogo dentro de uma instituição de acolhimento, eu já acabei falando um pouquinho, mas consiste no quê? Conhecer a história da criança, fazer discussão de caso, receber essa criança, conhecer a história dessa criança, ter contato com a família, ver os serviços que acompanham, né, essa criança, como já foi falado, o CRAS, CREAS, CRAME, às vezes conselho tutelar que acompanhou essa criança, né? Levar a criança para o postinho de saúde, de repente a criança vem, tio, eu tô com dor de garganta. Geralmente eles chamam de tio, né? E eu não vejo problema nenhum em chamar de tio. Tio, eu tô com dor de garganta. Tio, eu tô com coriza, acho que eu tô com gripe. Tem que levar para tomar uma vacina. Você tem que levar a criança, às vezes, a gente faz um atendimento social, a gente não faz psicoterapia, não é a nossa função dentro do serviço de acolhimento. Então você tem que ir lá no postinho, marcar com psicólogo, marcar às vezes com clínico geral, com psicólogo. Crianças, né, às vezes na idade da primeira menstruação, é lógico, não sou eu que acompanho, geralmente é uma referência feminina que acompanha, né, controle de medicação, comprar medicação, fazer discussão de caso com a vara da infância, fazer discussão de caso entre as equipes técnicas, porque um serviço que eu trabalhei tinha 2 equipes técnicas, o outro serviço que eu trabalhei só tinha uma. Então, às vezes a gente fazia discussão de caso por quê? Porque eu não sou referência daquela criança, mas de repente eu escuto alguma coisa, eu posso ajudar e também no manejo com aquela criança, conhecendo um pouco do histórico dela, eu também posso ajudar no manejo com ela e ajudar nada, não tem problema nenhum, de repente eu de uma outra equipe levar a criança num postinho de saúde, não tem, né, problema nenhum. Discussão de caso com o psiquiatra, fazia muito CAPS, às vezes questões de saúde mental. Tem, como o Perto já falou, recebemos crianças abusadas pelo próprio pai, abusadas pelo próprio irmão, crianças com tentativa de suicídio, transtorno de ansiedade, que precisa, às vezes, de ficar internada no próprio CAPS. Né? Então, quando fala de alta complexidade, é porque envolve tudo isso. E o bacana das discussões de caso, uma vez a gente estava fazendo uma discussão de caso e uma profissional começou a dar risada e falou: Júlio, pera um pouquinho, né? Estamos falando da mesma pessoa? Aí eu parei e falei: realmente porque para nós, no acolhimento, ela se apresenta de uma maneira e no serviço ela se apresenta de outra maneira. Então, quando o serviço é favorável à família, vai tudo bem. Agora, quando o serviço não é favorável à família, ou por que não é favorável? É porque às vezes está cobrando, às vezes a família não quer um estranho dentro de casa, é mais uma pessoa que às vezes tem 5, 6, 8 serviços acompanhando aquela família, então é muita gente, muitos horários de fora, então ela se torna um pouco arredia e se afasta, né, um pouco do serviço. Mas quando a gente faz a discussão de caso, a gente pega detalhes que às vezes a criança não fala. Né? E às vezes você passa detalhes e enriquece também o outro serviço. Por isso que é muito bacana essa troca de informações, por isso que fala alta complexidade, porque a rotina é extenuante, como o Perto brincou aqui, às vezes a criança está querendo evadir, sair de casa sem autorização, às vezes um tá brigando com o outro, às vezes um adolescente começa a brigar com o outro, às vezes o adulto que está na casa, às vezes está sozinho, precisa de um reforço, ele tem que sair correndo, ir lá até a casa, tem as nossas reuniões, tem a nossa rotina, visita domiciliar. Eu, particularmente, gosto muito de visita domiciliar, quando você entra até a casa da pessoa, conhece todo o contexto, né? E a gente vai fazendo tudo isso com o objetivo? Sanar o que gerou o acolhimento para que essa criança, adolescente, retorne para sua família. Peterson? Foi muito bem colocado, exemplificado a atuação. Eu acho que só na parte afetiva, né, contribuir um pouquinho dessa rotina, é de você ser também ali para a criança uma referência, né, é de você oferecer um vínculo seguro, porque
o acolhimento ele é resultado de uma multifatoriedade de coisas. Por isso, uma rede multidisciplinar atuando, por isso uma rede de proteção para trabalhar com essa criança. Então, muitas vezes a criança chega ali com as suas referências afetivas completamente disfuncionais, né? Talvez ela observa no adulto um risco e não a proteção. E a criança, quando ela olha para um adulto, principalmente os de casa, ela precisa encontrar neles uma segurança, uma proteção. E quando isso não é possível, isso vai gerar, vai desencadear algumas outras coisas no desenvolvimento psíquico dela, no desenvolvimento emocional, nas relações dela. Então, o psicólogo ele se coloca ali como uma referência afetiva, como uma referência de vida. Muitas vezes você senta ali, conversa, aconselha, né? Como nós não, como muito bem colocado aqui, não temos a função de psicólogos clínicos dentro do serviço de acolhimento, mas a psicologia social nos permite olhar para o ser humano como um todo, um ser que afeta o meio e é afetado por esse meio, um ser que tem o seu comportamento muitas vezes por conta daquilo que vivenciou e hoje ele responde de uma certa forma. E essa atuação do psicólogo dentro desse serviço, ela precisa ser constante, precisa criar vínculos, precisa ser humanizada, precisa ser não institucionalizante. Então, o psicólogo social, muitas vezes, você fala, mas o Peterson não chamou essa criança para atendimento. Eu falo assim, não, eu atendi ela. Mas como você atendeu ela? Atendi, aquele dia que eu peguei ela e fui no parquinho, eu fiz o atendimento com ela. Muitas vezes é a ideia de, eu levei ele para a salinha, senta na cadeira e vamos falar por 50 minutos. Não, isso não é a clínica, né? Nós pegamos a criança, tio, eu nunca fui no McDonald's. Então, é hoje que você vai. E aí eu pego ela, vou com ela no McDonald's e lá ela me conta o mais íntimo da vida dela. Lá ela consegue se abrir, lá ela consegue confiar de novo em um adulto. Então, esse é o serviço do psicólogo dentro desse contexto é importantíssimo e é uma das coisas mais prazerosas para a gente. Interessante o que você está falando, porque trouxe algumas coisas à minha memória, porque algumas situações que pega a gente desapercebido, porque quando eu cheguei na casa, veio uma adolescente e ela veio, tio Júlio, e me abraçou. Sabe quando você fica num momento assim, meio sem ação? Porque a gente vem com toda aquela proteção, não pode tocar, não pode pegar. Os meninos eu abraço, aperto, brinco, as meninas a gente tem que tomar todo um cuidado. Mas eu percebi que foi algo espontâneo, algo de amor. Né? Aí eu correspondi ao abraço dela, né? Isso foi muito legal. Quando você chega na casa, a criança te reconhece. Quando você chega na casa e o olho dela brilha porque chegou o técnico de referência, e como o Peterson bem falou, no acolhimento você não vai chamar a criança na sala porque ela fala, mais um que vai me dar uma dura. Então, às vezes, quando você está indo para um psiquiatra, está indo para um psicólogo, está pegando um ônibus, está indo para um trabalho, está indo no postinho de saúde, que ela vai falar muitas coisas que às vezes dentro da sala fechada ela não consegue falar porque ela não tem liberdade. O que eu aprendi? Eu chamava as crianças e falei, vamos lá debaixo da árvore. Né? Um local que a gente trabalha, o bairro tinha uma árvore num balão e era uma árvore enorme. Então a gente sentou lá, gente, a menina me falou tanta coisa que eu tive quase dificuldade de anotar depois o que ela foi trazendo da família e você vai entendendo a dor daquela criança, porque ela vem de uma mãe disfuncional, porque essa mãe também veio de uma mãe disfuncional. É uma sequência de famílias com falhas e dificuldade na maternagem, que quando chega no serviço de acolhimento, a gente precisa romper esse ciclo e mostrar uma nova perspectiva para a criança, né? E como o Pedro já falou, isso se torna o quê? Uma referência para essa criança. Isso é muito bacana quando a gente coloca-se nesse lugar de ser uma referência para aquele adolescente, para aquela criança. Peterson, qual foi o momento marcante que você teve, dos muitos que você gostaria de destacar nesse contexto de atuação do psicólogo? Realmente são inúmeros no serviço de acolhimento. Quando você faz essa pergunta, já vem inúmeros nomes, inúmeras crianças, adolescentes e tudo mais. Mas eu acho que, para não resumir em uma pessoa, em um caso, eu resumo em um momento. Eu acho que é quando você observa na sua atuação frutos para a vida daquele acolhido. Quando você observa uma criança que chegou com dificuldade em confiar, debaixo da árvore contar o maior segredo da vida dela para você. Quando você observa uma pessoa que tem uma questão de prejuízo muito grande da autoimagem,
de incapacidade, de insuficiência, dela chegar e falar assim, tio, me matricula nesse curso que eu quero ter essa profissão. E aí você olha que a criança que chegou há 6 meses atrás, ela falava, eu não presto, eu sou inúmeros palavrões que ela ouvia, que ela era na casa dela, e hoje ela chegar para você e falar assim, eu consegui, tio. A conquista eu da autoconfiança, né? Esse é o momento, para não exemplificar em um caso só, porque aí já me vem inúmeras crianças aqui. Mas eu acho que o momento é esse, o momento que brilha os olhos é ver que a sua atuação vai ter fruto não só para uma vida, porque essa criança que você está lidando, ela vai casar, e aí ela vai ter um filho, e aí, como o Júlio colocou, ela vai romper com o ciclo que ela vem de gerações de famílias disfuncionais, desestruturadas, né? Não culpabilizando essas famílias, que também tem um aspecto social, tem um aspecto econômico, enfim, mas ela conseguir romper com isso e falar, tio, ao contrário de tudo que a vida me encaminhava para ser, para fazer, eu tô sendo isso, eu tô sendo diferente, eu posso. Eu acho que é esse o momento. Extraordinário, Pet. Extraordinário. Júlio, dentre os vários momentos que você teve, qual que você gostaria de destacar? Ou quais você gostaria de destacar? Rapaz, já tive vários momentos, criança em cima do muro, você tem que ir lá com jeito, pedir pra descer. É criança querendo pular a grade, é criança Tentando persuadir a criança ou adolescente para não não invadir. invadir. Já fiz muito isso. É o adolescente que te acompanha lá no Hospital Ouro Verde, é lá no Campo Grande com crise psicótica. Mas assim, o que me dá mais prazer dentro do serviço de acolhimento, o que mais marca para mim, é quando a criança ela é restituída, reintegrada à família. Nossa. E, ó, já teve casos que a mãe foi destituída do poder familiar, as crianças evadiam para ver essa mãe, conseguimos reverter esse caso e depois a guarda saiu para essa mãe. Era uma mãe extremamente participativa, é lógico. As mães têm as suas falhas, todas. Eu também, como pai, tenho falhas com a minha filha, né? Mas aí é uma mãe participativa, ela chegava para mim e falava, tá, o que está acontecendo? Falou, ó, tá assim, assim, assado, ajuda a gente. Ela chamava os filhos, chamava atenção, eles olhavam, eu falei, eles vão ouvir você, a palavra de mãe tem mais peso que a palavra de uma referência técnica, né? Porque eles vão te ouvir com respeito. Aí eles ouviram a mãe, aí o dia que saiu o desacolhimento, eu fiquei feliz da vida. Quando eu cheguei, fui avisar a criança na casa e brincava, tio, me belisca, porque eu não tô acreditando. Eu belisco, não, é verdade, Que coisa linda, você vai né? voltar pra Que mãe, coisa e aquilo linda. emociona Que a coisa gente. linda. Né? E a mãe lá toda feliz também, sem acreditar, porque a gente fez uma surpresa geral, surpresa pra mãe e surpresa pros filhos quando chegaram no escritório. Porque a gente foi buscar na casa, ó, vamos lá que a sua mãe quer falar com você. E chamamos a mãe para falar com os filhos. E quando a gente traz essa informação, você vê o brilho no olho, às vezes a emoção, o choro. Isso para mim é maravilhoso quando a criança volta para o seio da família, que foram superados aí mais que 90% dos problemas que gerou o acolhimento. Extraordinário, queridos amigos. Agora, o psicólogo social, ele também é exposto a algumas situações bem intensas, né? Eu quero destacar uma. Estávamos indo para o CAPS Carretel, eu e minha querida colega assistente social, e atrás estava um adolescente autista. Diante de uma negativa de algo que ele queria, né, no momento, não foi possível atender esse pedido dele, o que ele fez? Me deu um soco na fonte. E aí, foi uma pancada muito forte mesmo. Vi umas 10, 20 estrelinhas. A assistente social ela teve que parar o carro e tal. A gente conseguiu acalmar aquele adolescente. E aí, seguimos o nosso caminho para o CAPS Carretel. Passados alguns minutos, uma senhora bate no carro. Nossa. Então, assim, foi uma história que me marcou bastante, né? Que me traz lembranças. E serve também para exemplificar como é desgastante também o trabalho do profissional nesse contexto, né, Pet? Extremamente desgastante. A gente tem que tomar um cuidado até para não haver um enrijecimento da nossa humanidade na execução do serviço. Excelente. E não é por ruindade, não é por maldade no coração dessas pessoas que atuam. É uma medida de proteção para conseguir sobreviver. A pessoa que atua
diretamente ali no serviço de acolhimento, as educadoras, mães sociais, equipe técnica, né, os funcionários que atuam ali, eles têm que se doar 24 horas. É um empréstimo psicológico que você oferta para essa criança de organização, de afeto, de sentimento. E aí você não pode depositar depois das suas frustrações nessa criança. Então você tem que constantemente ceder afeto, conceder uma boa rotina e muitas vezes não receber isso de volta, não receber gratidão de volta e tudo mais. Então, isso é extremamente desgastante. E aí, essas inúmeras situações que ocorrem, esses profissionais têm que tomar o cuidado de não haver um enrijecimento, né, dessa humanidade. Apenas virar um profissional institucional, cumprir o rito. Eu tenho que fazer isso, fazer o relatório, tenho que conversar com essa criança, e aí você perde esse feeling, essa humanidade. Isso é importantíssimo. E aí, colocando também sobre esses casos, desses desafios, dessas muitas coisas, outras coisas também que ocorrem, pelo menos na minha experiência, é os embates pelas garantias dos direitos em relação à rede. Porque a gente fala que existe essa rede de proteção, mas muitas vezes essa rede precisa ser forçada a trabalhar. Ela precisa ser com briga. Então, até entrar no serviço de acolhimento, eu não tinha entrado em uma delegacia na minha vida. Hoje, em 3 anos, eu devo ter meu nome em boletim de ocorrência mais no boletim de ocorrência do que em qualquer outro lugar. Então, reunião com promotoria, debates em audiência, lutas, até ameaças, algumas delas por aí, com alguns serviços, né, de lutar. Lá em Sumaré, eu vou falar que eu não tenho rabo preso lá, não. Mas já chegamos a processo de bloqueio de contas de prefeitura, de sequestro de verbas e receber ligações de gente grande lá de cima, falou assim: ô meu amigo, você não tá indo longe demais, não. Dá uma segurada. Peterson. Opa, então assim, mas não estou indo longe demais, é um direito dessa criança, não está sendo cumprido e vamos fazer valer isso. E aí você entra com o promotor, entra com o processo, vai com o juiz e articula e luta pelo direito dessa criança, porque assim, a criança já está com seus direitos totalmente violados por estar no serviço de acolhimento. Né? Está com a sua saúde mental, a sua saúde emocional em risco por estar no serviço de acolhimento. Aí a rede que deveria protegê-lo quer também violar o direito dessas crianças, aí não dá. Então aí o psicólogo também ele pega esse filho junto com as nossas guerreiras assistentes sociais, né, que também são uma bomba nessa luta dos direitos. Então é ir para cima. Então às vezes até também cansativo você enfrentar isso, além da rotina, além dos inúmeros acontecimentos de invasão, de briga, de saúde mental e tudo mais, você ainda, quem devia estar do seu lado, você ainda tem que dar uma guerreada, mas é o serviço. A sua experiência foi bem tranquilinha, né? Foi bem tranquila. Pelo que o Peter está falando aí, eu vou dizer assim, o serviço só muda o endereço. Porque as coisas que acontecem são praticamente as mesmas. Esse embate que você teve, eu tive vários embates, né, por conta disso. Você quer inserir a criança ou adolescente num serviço do território, será que aquele serviço está tão inchado, está com tanta coisa que ele não quer mais um? Né? E às vezes você tem que lutar para inserir aquela criança. O serviço de acolhimento, a gente tem uma mão na roda para nós, que é a medida judicial. Às vezes a gente tem essa dificuldade na escola. Você pôr a criança na escola, que é o mais próximo, a escola não tem vaga. Aí você manda o relatório para a vara, pede medida judicial, aí vem. Já teve casos que a gente precisava de uma criança para fazer uma avaliação neuropsicológica nela. Ah, mas a filha está de 2 anos. Falei, tudo bem, beleza, não briguei, não justifiquei, vim embora, sento lá no relatório, explico para a coordenadora, vai fazer o relatório? Medida judicial. 2 meses fez a avaliação. Inclusive, é um caso de esquizofrenia, que a gente precisava, né, desse relatório. E tudo isso gera um desgaste físico e emocional. E só é importante dizer que não está cortando fila, viu, gente? É lei que a criança do serviço de acolhimento ela tem prioridade. Primeiro que a infância já tem prioridade nos serviços públicos. E a que está dentro do serviço de acolhimento tem mais ainda, porque ela está numa situação de extrema vulnerabilidade. Então não é um jeitinho nosso, não. É a garantia do direito que essa criança tem. E a gente faz o uso do braço da lei porque é uma coisa que para nós facilita e bem explicada
pelo Peterson, né? Então, e o que a gente também precisa tomar cuidado é não trazer para o lado pessoal, porque às vezes já jogaram, não conseguiram jogar alvo em mim, jogaram alvo no carro. Uma vez eu estava atendendo uma adolescente, ela se revoltou contra a minha pessoa, só que ela viu que eu não ia conseguir partir para cima de mim, ela bateu a mão no monitor, jogou o monitor, sepultou tudo pro chão, fez a maior bagunça na sala, e você tem que estar ali, você não pode levar para o lado pessoal, porque se você levar para o lado pessoal, isso vai dificultar o seu trabalho. Mas há um desgaste emocional que eu falo que cheira à beira da estafa, né? Porque eu tive quase todos os sintomas da estafa: cansaço mental, dor de cabeça, fraqueza muscular, dores no corpo. Gente, eu pratico academia, eu tomava pré-treino, fugiu agora o outro que eu tomava antes de creatina, tomava pré-treino e a creatina, chegava na academia, fazia o alongamento, já estava cansado. Eu nem tinha começado, né? Irritabilidade, minha esposa sofria muito com isso, mau humor, porque a gente fica estressado, insônia, dificuldade de dormir, porque às vezes você quer dormir, mas você fica pensando, mas naquele relatório que tá atrasado, que não sei o que, com aquela criança, aquele detalhe, né? Falhas de memória, dificuldade de concentração. As minhas amigas, colegas de trabalho brincavam comigo, cuidado com o Júlio com os números. Às vezes você tinha um negócio dia 15, você ia dia 13, às vezes é dia 13, você ia dia 17, você chegava na escola, não, não é hoje, já foi, não é semana que vem, né? E aquela correria, né? A tristeza e a angústia. Tinha dia que eu chegava em casa, o meu sofá parecia que era anatômico. Eu sentava no sofá e ele fechava, eu assim, ó, eu não tinha disposição para mais nada. Minha esposa olhava para mim e falava, cara, eu trabalho em 2 empregos, não tô do jeito que você tá. Mas era um cansaço, um desgaste tão grande, que às vezes dava a impressão que o final de semana era 2 horas. 1 hora no sábado, 1 hora no domingo, como se fosse 1 hora de almoço. Você saía sexta-feira, ai que bom, feriado, final de semana tal. Aí quando você via já a música do Fantástico, segunda-feira de manhã, você já tinha que voltar pro trabalho, né? Então é um desgaste muito grande. Mas o que precisa ser feito? Fazer terapia, é importante a gente fazer terapia, cuidar da alimentação, cuidar do estresse, fazer exercício, que isso é muito importante. Pô, como é que você faz? Eu vou lá e me entorto na academia. Faz exercício, ponho o peso, ó, respeitando o meu limite, a idade é lógico, e vou lá e tiro tudo no suor, né? Então, esse desgaste físico, mental, precisa tomar cuidado, porque senão a vida útil de um funcionário no serviço de acolhimento pode se chegar aí, eu estou falando aqui sem dados estatísticos, mas por experiência e observação, de 4 a 5 anos. A partir disso, você já vê uma pessoa totalmente desmotivada, cansada, desanimada, e não é culpa dela, é porque exige muito da nossa energia. Queridos, nós já estamos chegando no final do nosso podcast. Quero agradecê-los por explanar com tanta profundidade, maestria, essa experiência que vocês tiveram, que vocês estão continuando a ter dentro da alta complexidade. O interessante é que vocês trouxeram também a seriedade desses serviços de acolhimento. Como eu ressaltei aqui, eu fiquei impressionado com a cidade dos meninos. A criança, o adolescente não tinha 2 refeições durante o dia quando estava com a família, por conta dessa família não ter até mesmo meios, né, financeiros para sustentar aquela criança, aquele adolescente. Aí ela chega no serviço de acolhimento, tem acesso a 5, 6 refeições, a roupas de qualidade, tem acesso a uma dupla psicossocial ou uma tríade, é isso? É uma tríade, né? Psicólogo, assistente social e pedagoga. Sem contar que há também toda uma rede, né, Pet? À disposição dessa criança. Então eu quero agradecê-los. Pet, muito obrigado mais uma vez, meu amigo, por se fazer presente aqui conosco. Eu que agradeço, André, o Júlio, pela parceria. Agradeço a você que ficou até aqui nos ouvindo, né? É óbvio que nós não conseguimos abarcar toda a complexidade, né, da alta complexidade, muito menos também do serviço de acolhimento. Existem inúmeros outros fatores, mas nós tentamos elucidar aí, talvez você que não conhecia desse serviço, que de tudo isso que é feito, que é executado. Então é sempre um prazer, uma honra estar aqui disseminando informação, ciência, é muito gratificante. Pet, o psicólogo acabou de se formar.
ele quer ingressar na área da psicologia social. Qual é o diferencial que esse psicólogo ele deve ter? Olha, esse psicólogo ele tem que primeiro querer sair da construção clínica que foi feita com ele na faculdade. Né, o que muito bem o Júlio colocou aqui, de querer entrar numa salinha com seu ar-condicionado, sentar no sofá, no divã, onde você quiser, mas de sair dessa ideia, de ter a sua rotina, sua agenda com rotininha, em qualquer, seja na básica, na média ou na alta complexidade, o psicólogo social tem que estar disposto a se conectar a pessoas, a se conectar a territórios, a se conectar a histórias. Então, você que está se formando em psicologia, se formou recentemente e quer essa área, você tem que ter isso em mente. Você vai precisar... Psicólogos necessariamente já têm que se conectar em pessoas, mas quando eu digo em pessoas, é na sua multifatoriedade. No seu aspecto social, no seu aspecto psicológico, no seu aspecto clínico, no seu aspecto de personalidade, de tudo. O psicólogo social ele tem que ter uma visão desse indivíduo enquanto sujeito, autor de direitos, da sua própria história e tudo mais. Então, acho que é esse o principal conselho. Eu estou disposto a me desconstruir a ideia clínica e ter essa ideia mais, vamos dizer assim, não que a clínica não seja humanizada, mas mais humanizada, mais desconstruída, mais livre. Eu acho que esse é um bom caminho. Obrigado, querido amigo. Júlio, querido, quero te agradecer mais uma vez por você se fazer presente nesta mesa, compartilhando essas experiências riquíssimas que você teve na alta complexidade. Muito obrigado, querido amigo. Eu que agradeço essa oportunidade mais uma vez de estar aqui com você, estar junto com o Petros. Aprendi bastante com a fala dele, do jeito dele falar, e já estava pensando aqui, ele falando, eu já estava maquinando na minha cabeça duas coisas que o psicólogo precisa, né, que é a adaptação e a desconstrução. Né? A gente precisa se desconstruir todo dia para ele estar à frente daquele adolescente, daquela família, porque às vezes você chega numa casa para atendimento 10 horas da manhã, a família não acorda cedo, você tem que marcar 11, meio-dia, vai achatar o seu horário, a gente tem uma briga crônica com os coordenadores nossos, ele quer agenda, aí você vai lá e faz a agenda bonitinha, certinha, daqui a pouco acontece uma coisa, bagunça tudo a agenda da gente, e nessa desconstrução que você sai da clínica para ir para o social, vai fazendo a gente também mais humano. Vai fazendo a gente se aproximar mais, porque não é aquele atendimento sentadinho. Às vezes é debaixo da sombra, às vezes na calçada, às vezes pode ser num quarto, às vezes pode ser numa sala, às vezes pode ser andando no meio do ônibus, que a criança começa a falar num consultório, no meio de outras pessoas que estão aguardando. Então a gente tem que fazer o quê? Se desconstruir para poder se adaptar àquilo que está sendo pedido. Quando a gente pega esse fio da meada, a gente entende isso é enriquecedor e é muito gratificante para nós como profissional, né, e ser humano. Ok, amigo querido, muito obrigado mais uma vez. E em breve esses dois eles retornarão, viu? Nós estamos aqui alinhando um dia para o mês de junho. Eles estarem aqui novamente para tratarmos acerca de um assunto bem legal, bem interessante dentro da psicologia. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até mais. Até o próximo Psicast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais.